Meu nome é Ricardo, tenho 45 anos e sou pastor da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, na Vila Formosa, aqui em São José dos Campos. Trabalho há 15 anos neste ministério, depois que saí da General Motors, onde era metalúrgico. Minha esposa Márcia sempre me apoiou nessa jornada e nossa igreja cresceu muito ao longo dos anos. Era domingo, 15 de março de 2009, uma data que jamais vou esquecer. O culto da noite estava marcado para as 19h30 e eu estava animado porque finalmente batizaria a Joana. Ela era uma jovem de 22 anos que tinha uma história muito difícil. Foi viciada em crack e chegou até a tentar se matar 3 vezes antes de conhecer Jesus. Nossa igreja na Rua das Paineiras estava completamente lotada naquela noite. 300 pessoas vieram prestigiar o batismo da Joana, incluindo o vereador Toninho do PTB, que trouxe a família inteira. Eu me sentia orgulhoso vendo aquela multidão reunida para celebrar uma vida transformada. Nas últimas 2 semanas, algumas coisas estranhas tinham acontecido na igreja. As rosas do nosso jardim murcharam do nada, sem explicação alguma. Os cachorros da rua também começaram a evitar passar em frente ao nosso portão, mas eu não dei muita importância para isso na época. Algumas irmãs mais velhas da congregação vinham sussurrando que eu andava diferente ultimamente. Dona Benedita me disse que eu chegava atrasado nos cultos e parecia preocupado. Eu meio que ignorei esses comentários. Achei que era só fofoca de quem não tinha o que fazer. Para o batismo, eu tinha trazido água especial de Israel do ano passado. Era a água que consegui em uma viagem missionária e guardei para uma ocasião especial como essa. Estava tudo preparado no batistério da igreja para receber a Joana em seu novo nascimento. O diácono Carlos estava me ajudando com a organização do evento. Ele trabalhava na Panasonic e era um dos meus braços direitos na igreja há anos. Dona Helena, nossa profetisa de 80 anos, que era aposentada da Kodak, também estava presente e parecia um pouco inquieta. Márcia estava linda naquela noite, com o vestido azul que eu mais gostava. Ela trabalhava na Philips e sempre conseguia sair mais cedo nos domingos para me ajudar na igreja. Nossa vida parecia perfeita. Pelo menos era o que todo mundo pensava. A economia do país ainda estava se recuperando da crise de 2008, e isso afetou nossa igreja também. Tivemos que desligar o ar-condicionado Electrolux para economizar na conta de luz. Mas mesmo assim, o povo continuava fiel nos dízimos e ofertas. Eu era conhecido na região pelos milagres que aconteciam em nossos cultos. Pessoas vinham de outras cidades para receber oração e muitas saíam curadas. A congregação me via como um homem de Deus, um pastor que realmente tinha unção especial. Conforme o culto se aproximava, comecei a sentir uma ansiedade estranha no peito. Era como se alguma coisa pesada estivesse no ar. Mas eu atribuí isso à emoção de ver a Joana sendo batizada. Afinal, era um momento muito especial para todos nós. Quando chegou o momento de começar o culto, eu subi ao púlpito com confiança. A igreja estava em silêncio, todos expectantes para ver o batismo da Joana. Eu não imaginava que em poucas horas minha vida e a vida de todos ali presentes mudaria para sempre. Eu estava no púlpito preparando para começar o culto quando Dona Helena se levantou no meio da congregação. Ela parecia perturbada e suas mãos tremiam segurando a Bíblia. Pastor Ricardo, ela disse com voz trêmula, preciso contar algo que sonhei na noite passada enquanto assistia o Linha Direta. O sonho dela me deixou gelado na hora. Dona Helena contou que viu cobras saindo da minha boca enquanto eu pregava no púlpito. As pessoas ficaram em silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado que você sente no ar. Eu tentei rir e disse que era só um pesadelo, mas por dentro senti um arrepio estranho.
Eram exatas 20h15 quando comecei a oração de abertura. Na televisão da recepção, o Fantástico estava começando. Eu sempre sabia o horário por causa disso. Foi nesse momento que algo inexplicável aconteceu com a água que eu trouxe de Israel. A água no batistério começou a borbulhar como se estivesse fervendo. Mas o mais assustador foi ver ela ficando preta. Uma cor escura que nunca tinha visto antes. O cheiro que saía de lá era horrível, como se fosse enxofre misturado com coisa podre. O microfone que eu usava começou a chiar sem motivo aparente. Eram chiados altos e irritantes que faziam todo mundo tapar os ouvidos. O sistema de som da igreja também falhou 3 vezes seguidas, coisa que nunca tinha acontecido antes. De repente, as crianças pequenas que estavam no culto começaram a chorar todas ao mesmo tempo. Eram 6 bebês que estavam calmos e de uma hora para outra começaram a berrar desesperadamente. As mães tentavam acalmar, mas nada funcionava. Era como se elas sentissem algo que nós não conseguíamos ver. A temperatura da igreja despencou de forma assustadora. Estava um calor de 28 graus lá fora, típico de março, mas dentro da igreja ficou gelado. As pessoas começaram a ver a própria respiração, vaporzinho saindo da boca como se fosse inverno. Eu lembrei que nosso ar-condicionado estava quebrado desde a crise de 2008. Não tinha como aquele frio estar vindo de lugar algum. Era algo sobrenatural mesmo. Meus dentes chegaram a bater de frio e eu podia ver que a congregação estava assustada. Foi então que a Joana, que estava sentada na primeira fileira esperando o batismo, começou a tremer. Primeiro foi só um tremorzinho nas mãos. Depois, o corpo todo dela ficou se balançando para frente e para trás. Os olhos dela estavam arregalados de medo. "Ele não pode me tocar", gritou a Joana apontando para mim. "Ele tem a marca do mal." As palavras dela ecoaram pela igreja inteira e fizeram todo mundo se arrepiar. Eu não entendia o que estava acontecendo. Aquela menina estava ali para ser batizada. Por que falava assim? Todas as 50 Bíblias que ficavam nos bancos da igreja se abriram sozinhas na mesma página. Era Apocalipse capítulo 13, o capítulo que fala sobre a besta e a marca. O barulho das páginas virando ao mesmo tempo foi assustador. Parecia uma ventania dentro da igreja. Eu tentei manter a calma e continuar o culto, mas sentia que algo muito maior estava acontecendo. O ar estava pesado. As pessoas olhavam para mim com desconfiança e a Joana continuava tremendo e apontando na minha direção. Era como se uma força invisível estivesse tomando conta de tudo. E eu pressentindo que o pior ainda estava por vir. Eram exatas 20h30 quando aconteceu o impensável. A Joana se levantou da cadeira e começou a caminhar em direção ao batistério como se algo a estivesse puxando. Eu lembro que na televisão da recepção estava começando o quadro Minha Periferia, do Fantástico. Detalhes estranhos que ficam gravados na memória. De repente, a Joana parou no meio do caminho e começou a se erguer no ar. Ela levitou uns 30 centímetros acima do chão, flutuando sobre a água preta do batistério. As pessoas começaram a gritar e se levantar das cadeiras. Nunca vi tanto desespero junto numa vida só. Os olhos dela ficaram completamente brancos, como aqueles filmes de terror que a gente vê na televisão. Me lembrei na hora do filme da Xuxa, Lua de Cristal, que assustava as crianças. Mas aquilo ali era real. Era a Joana, a menina que eu ia batizar, flutuando no ar com os olhos virados. Uma voz saiu da boca dela, mas não era a voz dela. Era uma voz grossa, de homem adulto, que ecoava pela igreja inteira como se tivesse amplificador. Eu sou Legião e conheço todos os segredos deste lugar. A voz foi tão forte que rachou o vidro da janela do lado direito. Eu tentei me aproximar para impor as mãos e orar por ela. Era meu dever como pastor.
Eu não podia deixar aquilo acontecer na minha igreja. Mas quando cheguei perto, uma força invisível me empurrou com uma violência terrível. Voei uns 3 metros para trás e bati nas costas na parede onde ficava o quadro do Cristo Redentor. Senti uma dor horrível nas costas e no pescoço. Por um momento pensei que tinha quebrado alguma coisa. A congregação gritou quando me viu sendo jogado daquele jeito. O diácono Carlos correu até mim para me ajudar a levantar. "Pastor, isso é mentira. O senhor é santo." Ele gritou olhando para a Joana, que ainda flutuava no ar. Mas a voz que saía dela começou a rir. Uma risada gelada que arrepiou todo mundo. "Carlos, você também tem seus segredos", disse a voz demoníaca. "Como aquele acidente na Dutra em 2005. Não foi bem um acidente, foi. O rosto do Carlos ficou branco na hora. Ele começou a tremer e suar frio. Eu vi o medo nos olhos dele. A igreja inteira estava em pânico total. Pessoas chorando, gritando, tentando sair pelos portões. Mas as portas tinham se trancado sozinhas. Ninguém conseguia abrir. Era como se estivéssemos presos ali dentro com aquela coisa terrível. Na véspera, toda a cidade estava comentando sobre a inauguração do Shopping Vale Sul, que ia acontecer logo. Era um evento que todo mundo esperava, mas ali naquela noite ninguém estava pensando em shopping. Estávamos vivendo um pesadelo real. A Joana continuava flutuando e aquela voz continuava saindo da boca dela. "Eu conheço os pecados de cada um aqui", dizia a entidade. "Conheço as mentiras, as traições, os segredos que vocês escondem." Era como se ela estivesse lendo a alma de todo mundo. Eu estava no chão, ainda sentindo dor nas costas, quando percebi que aquilo era só o começo. A forma como aquela coisa falava, a autoridade na voz, era como se ela soubesse de tudo mesmo. E pelo jeito que olhava para mim, eu sabia que os meus segredos também não estavam seguros. A voz que saía da Joana se voltou diretamente para mim com uma autoridade assustadora. "Ricardo", ecoou pela igreja inteira. "50 mil reais do dízimo foram parar no bingo da rua Sebastião Hummel." Senti meu coração disparar. Como aquela coisa sabia disso? Ninguém na igreja conhecia esse meu vício. "Ele apostava toda sexta-feira", continuou a voz demoníaca. "Enquanto vocês trabalhavam duro e entregavam o dízimo a Deus, ele perdia tudo no jogo." As pessoas começaram a me olhar com horror. Eu vi a decepção nos olhos de cada membro da congregação. Seu Osvaldo, que era meu amigo há 20 anos e sempre me defendia, se levantou gritando: "Mentira! O pastor Ricardo é homem de Deus." Mas mal ele terminou de falar, desmaiou no banco. A esposa dele começou a chorar e balançar ele, tentando acordar. A entidade não parou por aí. "E tem mais", disse com aquela risada gelada. "Ele traiu Márcia com a Patrícia no gabinete pastoral, na mesma mesa onde ora pelas famílias." Senti meu mundo desabar. Olhei para a Márcia e vi o choque no rosto dela. A Patrícia, nossa secretária de 28 anos, tentou correr para a porta, mas 3 diáconos bloquearam a saída e as portas continuavam travadas sobrenaturalmente. Ela ficou encurralada, chorando e balançando a cabeça, negando, mas todo mundo já sabia que era verdade. "Na mesa sagrada onde ele abençoa as famílias", repetiu a voz com escárnio. "Onde ele ora pelos casamentos, foi ali que profanou sua própria esposa." A congregação estava em choque total. Algumas mulheres taparam o rosto com as mãos. Cleusa, nossa faxineira, estava gravando tudo escondido no Nokia dela. Eu vi ela tremer enquanto segurava o celular. Depois soube que ela postou o vídeo no Orkut e a coisa se espalhou pela cidade inteira. A Márcia, minha esposa que trabalhava na Philips e sempre me apoiou, começou a passar mal. Quando ouviu os detalhes íntimos da traição que só eu e a Patrícia sabíamos, ela vomitou de nervoso ali mesmo no banco da igreja. O cheiro se espalhou e deixou tudo ainda mais tenso. "Ele criticava as tentações da televisão", continuou a voz demoníaca.
falava mal do Pânico na TV, do Faustão, mas ele mesmo tinha vícios piores que qualquer programa. Era verdade. Eu sempre pregava contra a imoralidade da mídia, mas eu tinha meus próprios pecados. A congregação estava dividida entre quem acreditava e quem ainda duvidava. Vi rostos de pessoas que me respeitavam há anos, agora me olhavam como se eu fosse um estranho. O silêncio era quebrado apenas pelos soluços da Márcia e pelos gemidos do seu Osvaldo ainda desmaiado. A Patrícia tentou falar alguma coisa, negar talvez, mas sua voz não saía. Ela estava pálida e suando frio. Todo mundo podia ver a culpa estampada no rosto dela. Os diáconos que bloqueavam a porta olhavam para ela com nojo e decepção. Eu estava no chão, ainda dolorido da pancada na parede, vendo minha vida inteira ruir em questão de minutos. Mas, pela forma como aquela entidade falava, eu sabia que isso era só o começo. Ela conhecia segredos muito piores. Segredos que eu achava que nunca ninguém descobriria. A voz demoníaca que saía da Joana ficou ainda mais forte e aterrorizante. Mas o pior de tudo, Ricardo, ecoou pela igreja, foi o pacto que você fez comigo há 10 anos. Senti o sangue gelar nas veias. Aquele era o segredo que eu juraria levar para o túmulo. Cemitério do Buquirinha, 31 de dezembro de 1999, continuou a entidade. 3 horas da manhã da virada do milênio. Você estava desesperado porque a igreja não crescia. As pessoas ficaram em silêncio absoluto. Até os bebês pararam de chorar. Eu me lembrava perfeitamente daquela noite. Estava com dívidas, a igreja tinha só 50 membros depois de 5 anos de ministério, e eu estava pensando em desistir de tudo. Foi quando ele apareceu para mim como um anjo de luz. Ou você cortou a palma da mão com uma faca, revelou a voz, e selou o pacto com seu próprio sangue. Automaticamente olhei para minha mão direita. A cicatriz pequena ainda estava lá. Várias pessoas seguiram meu olhar e viram a marca também. A congregação começou a se agitar. Murmúrios de horror se espalharam pelos bancos. Em troca de 1000 membros na sua igreja e sucesso ministerial, continuou a entidade, você entregou sua alma para mim. Era exatamente isso. Palavra por palavra do que tinha acontecido. Mas a coisa não parou comigo. A voz se voltou para o diácono Carlos, que estava ao meu lado. E você, Carlos, quer contar para todo mundo o que aconteceu com seu irmão Antônio na ponte da Dutra? O rosto dele ficou cinza na hora. Não foi acidente, foi? Perguntou a entidade com escárnio. Você empurrou seu próprio irmão da ponte porque descobriu que ele vendia drogas para as crianças do conjunto residencial Eulmano Ferreira Veloso. Carlos começou a suar frio e balançar a cabeça. 2005, uma noite de chuva, detalhou a voz demoníaca. Vocês estavam discutindo no meio da ponte e você perdeu a cabeça, empurrou ele e depois inventou que foi acidente. Carlos caiu de joelhos e começou a chorar como uma criança. Nesse momento, sombras escuras começaram a se materializar atrás das pessoas que tinham segredos na igreja. Eram formas humanas, mas totalmente negras, como se fossem fantasmas sombrios. A temperatura despencou ainda mais e o cheiro de enxofre ficou insuportável. A entidade revelou então algo que me chocou completamente. Esta igreja foi construída em 1994 em cima de um antigo terreiro de quimbanda. Agora eu entendia por que sempre tinha manifestações estranhas aqui. Porque os cultos às vezes ficavam pesados. Na época da expansão urbana, quando a General Motors chegou na cidade, continuou a voz, muitos terrenos antigos foram vendidos sem investigação. Vocês construíram uma igreja evangélica em cima de um local onde se invocavam demônios há décadas. Era por isso que eu conseguia ter tanto sucesso ministerial aqui. As aparições sombrias começaram a se mover pela igreja. Eu podia sentir uma presença maligna atrás de mim.
gelada e pesada como uma mão invisível no meu ombro. Várias pessoas começaram a gritar quando viram as sombras se aproximando delas. O ar estava tão carregado que mal conseguíamos respirar. O cheiro de enxofre misturado com morte tomou conta de tudo. Era como se o próprio inferno tivesse se aberto ali dentro da nossa igreja. E eu sabia que ainda não tinha acabado. Aquela entidade tinha muito mais para revelar. Eram exatas 21 horas quando o verdadeiro inferno se instalou na nossa igreja. Na televisão da recepção, o Domingo do Faustão estava começando, mas ninguém estava prestando atenção nisso. 15 pessoas começaram a manifestar demônios ao mesmo tempo. A igreja virou um campo de batalha espiritual. Dona Sônia, que era diabética e sempre sentava na terceira fileira, passou mal na hora. O susto foi tão grande que ela entrou em coma diabético ali mesmo no banco. O marido dela gritava por socorro, mas ninguém conseguia sair da igreja para buscar ajuda. Estávamos todos presos. As 8 crianças que estavam no culto começaram a desenhar símbolos estranhos nos bancos da igreja. Elas usavam giz de cera, mas o que saía não era cera. Era sangue. Sangue que brotava dos próprios dedinhos delas enquanto desenhavam pentagramas e símbolos satânicos. Dona Helena, nossa profetisa de 80 anos, de repente começou a levitar também. Ela flutuava a 1 metro do chão, profetizando em línguas estranhas sobre o fim dos tempos e a chegada de 2012. A voz dela ecoava pela igreja, misturada com as outras vozes demoníacas. As pessoas tentavam fugir desesperadamente, mas era impossível. Os portões da igreja se fecharam sozinhos e não abriam de jeito nenhum. No estacionamento, os carros não pegavam, nem os mais novos, nem os mais velhos. Era como se uma força invisível estivesse impedindo qualquer fuga. Os vizinhos da Vila Formosa ligaram para a Polícia Civil, relatando gritos terríveis vindos da igreja. 15 viaturas da PM cercaram o quarteirão, mas elas não conseguiam se aproximar. Havia uma barreira invisível a 50 metros da entrada. Os bombeiros e o SAMU também chegaram depois de meia hora. Eu podia ver as ambulâncias e o caminhão dos bombeiros parados na rua, mas os profissionais ficavam paralisados quando tentavam entrar. Era como se uma parede de vidro os impedisse de chegar até nós. Os celulares da época, Nokia e Motorola, começaram a captar vozes demoníacas, mesmo estando desligados. Cleusa mostrou o dela para várias pessoas. Você ouvia sussurros e risadas macabras saindo do aparelho sem bateria. A tecnologia estava completamente enlouquecida. Eu tentei correr para o portão que dava para a Avenida Nelson Dávila, mas uma força invisível me arrastou de volta. Foi como se mãos enormes me puxassem pelos ombros. Senti as unhas invisíveis cravando na minha pele. Sangue começou a escorrer pelas paredes da igreja. Apareceu até no crucifixo que a família Matarazzo tinha doado em 1995. O sangue era escuro e grosso. Tinha um cheiro metálico misturado com podridão que fazia todo mundo ter ânsia de vômito. As manifestações eram cada vez mais violentas. Pessoas se contorcendo no chão, falando em línguas estranhas, alguns até se machucando. O som dos gritos era ensurdecedor. Parecia que estávamos dentro de um manicômio ou num filme de terror. Eu estava desesperado vendo minha igreja virar aquele caos. 15 anos de ministério se transformando num pesadelo que nunca imaginei que pudesse existir. E pela intensidade das manifestações, eu sabia que o pior ainda estava por vir. Aquilo ali era só o começo de algo muito maior e mais aterrorizante. Por 20 minutos, eu tentei resistir às acusações gritando desesperadamente: "Mentiras do inferno!" Eu berrava para a entidade que controlava a Joana: "Sou o homem de Deus! Vocês não podem acreditar nessas coisas!" Mas minha voz estava fraca comparada àquela força sobrenatural. A pressão espiritual era insuportável.
Era como se 1000 quilos estivessem pressionando meu peito. Eu mal conseguia respirar. A entidade ria da minha resistência e continuava revelando detalhes que só eu conhecia. Não havia como negar. Ela sabia de tudo mesmo. Às 21h30, eu não aguentei mais. Caí de joelhos no chão da igreja chorando como nunca tinha chorado na vida. "Parem! É tudo verdade!" Gritei para toda a congregação. "Perdão, Senhor. Perdão a todos vocês." O que mais me quebrou foi ver meu filho Ricardinho, de 8 anos, no meio da multidão. Ele estava lá com os olhinhos cheios de lágrimas, me vendo confessar todos aqueles pecados. "Papai, por quê?" Ele gritou correndo até mim. "Por que você fez essas coisas ruins?" Comecei a contar tudo em detalhes para a congregação. O pacto no Réveillon de 2000, quando o diabo apareceu para mim como um anjo de luz no cemitério. Ele prometeu 1000 membros na igreja e sucesso ministerial em troca da minha alma. E eu aceitei por desespero. Eu estava falido, confessei entre lágrimas. A igreja tinha só 50 membros depois de 5 anos. As contas vencendo, a Márcia grávida do Ricardinho, eu pensei que Deus tinha me abandonado. Era a verdade mais dolorosa da minha vida. Carlos também não aguentou a pressão e confessou o crime dele. "Eu matei meu irmão Antônio na ponte da Dutra em 2005, gritou para toda a igreja. "Descobri que ele vendia drogas para crianças e perdi a cabeça. Empurrei ele da ponte numa noite de chuva." Seu Benedito, o aposentado da Ericsson, estava gravando tudo no Motorola dele. As mãos dele tremiam tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Mas ele continuou filmando porque sabia que ninguém ia acreditar se não tivesse prova. A Patrícia também quebrou e revelou o segredo mais doloroso. "Estou grávida de 3 meses do pastor", gritou chorando. "E já abortei 2 vezes antes na clínica da rua José de Alencar." A confissão dela deixou todo mundo ainda mais chocado. A Márcia, minha esposa, estava em estado de choque total. Ela descobriu a traição, a gravidez da secretária, os abortos. Tudo numa noite só. Vi ela balançar a cabeça como se quisesse acordar de um pesadelo. Mas aquilo tudo era real. O peso da culpa que eu carregava há anos saiu tudo de uma vez. Anos de mentiras, de enganar pessoas que confiavam em mim, de roubar dinheiro de Deus. Tudo veio à tona naquela noite terrível. Eu olhei para a congregação e vi rostos de pessoas que me amavam como pai espiritual. Agora, eles me olhavam com nojo, decepção, raiva. Alguns choravam, outros nem conseguiam me encarar. Tinha destruído a fé de 300 pessoas numa noite só. Mas mesmo confessando tudo, as manifestações não pararam. A entidade ria da minha confissão como se fosse só o primeiro ato de uma peça muito maior. Eu sentia que aquela força demoníaca tinha planos muito piores para todos nós e que a verdadeira batalha estava apenas começando. Às 22h em ponto, quando eu achava que estávamos perdidos para sempre, ouvi uma batida forte no portão da igreja. Era o pastor Miguel, meu mentor de 70 anos que tinha sido operário da Volkswagen antes de virar pastor. Ele conseguiu entrar como se a barreira invisível não existisse para ele. "Ricardo, meu filho", disse ele com uma autoridade que eu não tinha mais. "Deus me mandou aqui para libertar vocês desta maldição." Atrás dele vinham 50 pastores de 7 denominações diferentes. Batista, Universal, Deus é Amor. Era como se um exército espiritual tivesse chegado para nos salvar. A batalha que começou foi a coisa mais intensa que já vi na vida. Das 22 horas até as 4 da manhã, foram 6 horas de guerra espiritual real. A entidade que controlava a Joana começou a gritar e a derrubar os pastores um por um. 12 deles caíram no chão como se tivessem levado socos invisíveis. Às 2h30 da manhã, parecia que o demônio estava vencendo. A temperatura chegou a 5 graus negativos dentro da igreja. Todo mundo estava tremendo de frio e medo.
Várias pessoas desmaiaram e outras começaram a ter convulsões. Pensei que íamos morrer todos ali. Foi quando a entidade fez a última tentativa de corromper o pastor Miguel. "Posso fazer você milionário", gritou a voz demoníaca. "Televisão, rádio, milhões de fiéis, tudo o que você quiser." Mas o pastor Miguel nem se abalou. Continuou orando com uma fé que eu nunca tinha visto. O momento da virada foi às 3h33 da manhã. A Joana, ainda possuída, foi usada por Deus para quebrar o pacto que eu tinha feito. Ela flutuou até onde eu estava e colocou a mão na minha testa. Senti uma queimação terrível, como se estivesse pegando fogo por dentro. "O documento espiritual está sendo queimado", gritou o pastor Miguel. "O pacto feito no cemitério está sendo anulado pelo sangue de Jesus." Eu senti como se algemas invisíveis estivessem saindo dos meus braços e pernas. Uma liberdade que não sentia há 10 anos. A entidade fez uma última barganha desesperada. "Deixem-me ficar com apenas um deles", gritou com raiva. "Carlos, Patrícia, qualquer um. Não posso sair de mãos vazias." Mas os pastores continuaram orando e expulsando aquela força maligna em nome de Jesus. Às 4h15 da manhã, aconteceu a libertação final. A entidade saiu da Joana gritando que voltaria um dia para se vingar. O grito foi tão alto que as 12 janelas da igreja explodiram todas ao mesmo tempo. Vidros voando para todo lado, mas ninguém se machucou. No mesmo instante, 3 milagres aconteceram simultaneamente. Carlos foi curado do câncer de pulmão que tinha sido diagnosticado no Hospital Municipal em janeiro. Ele sentiu o tumor desaparecer na hora. A Joana voltou ao normal sem lembrar de nada. E eu senti minha alma livre pela primeira vez em 10 anos. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou uma atividade eletromagnética anômala na nossa região exatamente às 4h15. Depois soubemos que um clarão de luz foi visto por pessoas a 30 quilômetros de distância, como se fosse um relâmpago que durou vários minutos. Quando o sol nasceu, estávamos todos exaustos, mas livres. A igreja estava destruída, com sangue nas paredes e vidros quebrados, mas as manifestações tinham parado completamente. Era como se a presença de Deus tivesse expulsado toda aquela escuridão que dominava o lugar há anos. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma depois daquela noite. A batalha tinha acabado, mas agora eu precisava enfrentar as consequências de todos os meus pecados. A igreja estava livre, mas será que as pessoas conseguiriam me perdoar depois de tudo que eu tinha feito? Na segunda-feira seguinte, 16 de março, eu fui até a delegacia de São José dos Campos confessar tudo para a polícia. Carlos me acompanhou para confessar o homicídio do irmão dele. Foi uma das caminhadas mais difíceis da minha vida. O delegado achou que estávamos loucos até ver os vídeos que circulavam no Orkut. A investigação foi rápida e brutal. O IML exumou o corpo do Antônio para nova perícia e descobriu sinais de luta antes da morte. Carlos foi preso no mesmo dia. Eu me lembro dele chorando quando puseram as algemas. "Pastor, pelo menos agora posso dormir em paz", ele me disse antes de entrar na viatura. O impacto na congregação foi devastador. Das 300 pessoas que estavam na igreja naquela noite, 150 abandonaram na primeira semana. Muitos vinham me procurar chorando, dizendo que perderam a fé, que se eu, o pastor, era falso, então Deus também podia ser. A Márcia, minha esposa, não conseguiu me perdoar imediatamente. Ela saiu de casa e foi morar com a mãe dela por 6 meses. Levou o Ricardinho junto. "Preciso de tempo para processar tudo isso", ela me disse. Foram 15 anos de casamento baseados em mentiras. A comunidade da Vila Formosa ficou completamente dividida. Metade das pessoas me apoiava, dizendo que eu tinha sido libertado e merecia uma segunda chance. A outra metade queria que eu renunciasse e saísse da cidade. Alguns até fizeram abaixo-assinado pedindo minha saída. O Vale Notícias e o jornal Vale Paraibano
Fizeram uma série de 5 reportagens sobre o caso. Jornalistas vinham toda semana querendo entrevistar pessoas que estavam presentes. Nossa igreja virou notícia em toda a região do Vale do Paraíba. Eu tive que vender minha casa no Jardim Aquários e entregar meu Corsa 2008 para devolver os R$50 mil que tinha roubado do dízimo. Fiquei praticamente sem nada. Morei por 3 meses no quartinho dos fundos da igreja com apenas uma cama e algumas roupas. A Patrícia tomou a decisão mais corajosa de todas. Ela decidiu ter a bebê e partir para as missões em Moçambique. Queria começar vida nova, longe de tudo aquilo. Vou criar minha filha servindo a Deus, ela me disse antes de viajar. Gabriela vai conhecer um pai que realmente serve ao Senhor. A igreja precisou fechar por 3 meses para purificação espiritual. O pastor Miguel assumiu temporariamente e trouxe vários pastores para fazer vigílias e consagrar o local novamente. Era necessário quebrar qualquer ligação que ainda restasse com o terreiro que existia ali antes. Carlos foi condenado a 3 anos de prisão em Tremembé, mas mesmo na cadeia ele começou a evangelizar os outros presos. Me escrevia cartas contando como Deus estava usando a experiência dele para transformar vidas mesmo atrás das grades. O processo de reconstrução da confiança foi lento e doloroso. Muitas pessoas que ficaram na igreja me tratavam com frieza, evitavam conversar comigo ou pedir oração. Eu entendia a decepção delas. Tinha quebrado a confiança de 15 anos de ministério numa noite só. Mas aos poucos, algumas pessoas começaram a ver que minha conversão era real. O pastor Miguel me ajudou a entender que Deus podia usar até mesmo o meu fracasso para mostrar sua misericórdia. Ricardo, ele me disse, sua queda pode ser o testemunho mais poderoso da sua vida. Era isso que eu esperava, que Deus pudesse transformar toda aquela destruição em algo glorioso para seu reino. Hoje, em 2025, 16 anos depois daquela noite terrível, posso dizer que Deus fez um milagre completo na minha vida. Tenho 61 anos e trabalho como missionário na cidade de Tiradentes, em São Paulo, um dos lugares mais violentos da capital, onde meu testemunho de queda e restauração toca o coração das pessoas. A Márcia me perdoou completamente depois de 6 meses de terapia cristã. Voltamos a nos casar numa cerimônia simples e hoje temos 3 filhos, além do Ricardinho, que já tem 24 anos. Nosso casamento hoje é mais forte do que antes, porque foi construído na verdade, não em mentiras. O Ricardinho se tornou pastor auxiliar da nossa antiga igreja, mas ainda faz terapia por causa dos traumas da infância. Pai, ele me disse recentemente, ver você cair e se levantar me ensinou que Deus perdoa qualquer pecado. Mesmo assim, sei que marquei aquele menino para sempre. Em 2018, fizemos o exame de DNA no laboratório Fleury para ter certeza da paternidade dele. Quando o resultado chegou confirmando que ele era meu filho mesmo, choramos juntos. Foi como se Deus estivesse restaurando até as dúvidas que eu tinha plantado no meu coração. Carlos saiu da prisão em 2012 e abriu a ONG Segunda Chance no Centre Valley. Até hoje, ele já resgatou 200 ex-presidiários. Usa a própria experiência de queda e restauração para mostrar que todo mundo merece uma nova oportunidade. A Joana se formou em teologia no Seminário Teológico Batista e casou com o missionário Daniel. Hoje ela tem um ministério de libertação que alcança todo o Vale do Paraíba. Deus usou exatamente a experiência dela daquela noite para libertar outras pessoas. A Patrícia voltou de Moçambique em 2020 e nossa filha Gabriela hoje tem 15 anos. Ela quer ser missionária como a mãe.
É uma menina linda e inteligente que me chama de tio Ricardo. Tenho um relacionamento respeitoso com elas, sempre na presença da Márcia. Nossa antiga igreja cresceu de 300 para 5.000 pessoas espalhadas em 8 congregações pela região metropolitana. O pastor Miguel ficou como líder até 2015. Hoje quem comanda é o pastor João, um homem íntegro que aprendeu com nossos erros. Dona Helena, que hoje tem 96 anos, ainda profetiza e tem um canal no YouTube chamado Profetizando com Helena, com 2 milhões de inscritos. Ela sempre diz que aquela noite foi necessária para mostrar o poder de Deus sobre as trevas. O mais impressionante é o jardim da igreja. O terreiro que estava embaixo foi transformado num jardim onde crescem rosas que florescem o ano todo. Os botânicos da Univap estudam o fenômeno há anos e não conseguem explicar cientificamente. A Câmara Municipal criou o Memorial da Fé, preservando nossa história como patrimônio cultural da cidade. Recebemos 2.000 visitantes por mês que vêm conhecer a Igreja do Milagre, pessoas do Brasil inteiro que querem ouvir o testemunho de restauração. Em 2022, publiquei o livro Do Pacto à Libertação, que se tornou best-seller evangélico. Conto toda a história sem esconder nada. Cada centavo dos direitos autorais vai para a obra missionária. Deus transformou minha maior vergonha no meu maior ministério. E hoje posso dizer que valeu a pena passar por tudo aquilo para conhecer verdadeiramente a misericórdia do Senhor.